Yeah, todo mundo quer ouvir algo, mas poucos querem ouvir a verdade. Jesus entraria na sua playlist. Todo dia uma batalha diferente, entre a carne e o espírito na mente. O mundo grita alto constantemente, mas Deus continua falando suavemente. Eu vejo jovens perdendo foco, correndo atrás de tudo menos do propósito, trocando a paz por aprovação, vendendo a alma por aceitação. Eu também quase me perdi, quase deixei a fé pra trás, quase acreditei nas mentiras que o inimigo traz. Mas Deus me segurou quando eu tava caindo, me mostrou um caminho quando eu tava perdido. Porque Jesus não desiste quando o mundo abandona, Ele entra na guerra e luta pela pessoa. Enquanto muitos somem, quando você fracassar, Cristo continua presente e te abraça. Então me fala, quem tá ocupando sua mente? Quem tá ocupando seu tempo? Quem tá ocupando seu coração? Jesus entraria na sua playlist, ou você mudaria tudo na hora? Jesus entraria na sua playlist, ou esconderia a história? Porque aquilo que você ouve vai se tornando parte de você. Jesus entraria na sua playlist, ou você não quer responder? Tem música que só alimenta ego, tem música que só fala de pecado, tem música que glorifica a queda, enquanto Cristo foi crucificado. Eu não tô dizendo isso com raiva, tô dizendo porque eu me importo, porque eu sei o que é viver vazio, mesmo cercado de conforto. O inimigo não chega dizendo, vou destruir sua vida. Ele chega disfarçado, de diversão garantida. Pouco a pouco ele rouba, pouco a pouco ele invade, até você esquecer quem é a verdadeira liberdade. Mas Jesus continua chamando, mesmo quando ninguém escuta. Continua batendo na porta, mesmo quando ela tá trancada. Continua estendendo a mão, mesmo quando você cai. Porque seu amor é maior que qualquer erro que atrai. Jesus entraria na sua playlist, ou você mudaria tudo na hora? Jesus entraria na sua playlist, ou esconderia a história? Porque aquilo que você ouve vai se tornando parte de você. Jesus entraria na sua playlist, ou você não quer responder? Não é sobre religião, é sobre influência. Não é sobre proibição, é sobre direção. Porque tudo que entra constrói alguma coisa dentro. Hoje eu escolhi vigiar, escolhi proteger meu coração, porque eu sei que existe guerra, mesmo sem munição. Uma guerra espiritual que ninguém consegue ver. Isso que define todo dia quem eu vou me tornar. Você é Cristo, meu rei, então quero honrá-lo, não só no domingo, mas também no que eu escuto. Não só quando eu oro, mas também quando estou sozinho. Porque caráter de verdade aparece longe do palco e do brilho. Então se essa música chegou, talvez Deus esteja falando, talvez seja um aviso, talvez esteja te chamando pra voltar pro primeiro amor, pra voltar pra sua presença, pra lembrar que sem Jesus nada faz diferença. Jesus entraria na sua playlist, ou você mudaria tudo na hora? Jesus entraria na sua playlist, ou esconderia a história? Porque aquilo que você ouve
você não quer responder. Jesus entraria. Jesus entraria. Jesus entraria na sua playlist. Talvez você tenha aberto esse vídeo por curiosidade, mas Deus tinha outro plano, porque algumas perguntas não saem da cabeça, e essa é uma delas. Eu só quero saber se Jesus entraria na sua playlist. Tô andando sozinho na madrugada, pensando em tudo que vivi nessa estrada. Tantas vozes querendo me influenciar, mas só uma consegue me direcionar. Eu já ouvi promessas vazias, já me perdi em falsas companhias, já procurei paz onde não existia e terminei voltando pra mesma agonia. Dinheiro não curou minha dor, fama não trouxe amor, likes não preencheram o vazio que ficou. E quanto mais eu corria, mais distante eu ficava, até que eu vi Jesus quando minha alma chorava. E agora eu sei que nada nesse mundo vai substituir a presença de Deus dentro de mim. Eu sei, quando Cristo assume o controle, tudo começa a mudar. Jesus entraria na sua playlist. Você mudaria quando ele visse. Porque aquilo que toca no seu ouvido também toca o coração. Jesus entraria na sua playlist. Responde essa questão. Trio pesado batendo no peito, mas eu não vou negociar meus princípios. Muita gente vende alma por números, eu prefiro seguir os caminhos de Cristo. Porque eu vi o brilho da fama apagar, vi o sucesso não satisfazer, vi pessoas tendo tudo no mundo, mas sem motivo pra viver. E Deus continua chamando no silêncio da madrugada, enquanto muita gente corre atrás de uma felicidade emprestada. Eu não quero só existir, eu quero cumprir propósito, porque a vida sem Jesus é só um caminho sem destino. Jesus entraria na sua playlist. Você mudaria quando ele visse. Porque aquilo que toca no seu ouvido também toca o coração. Jesus entraria na sua playlist. Responde essa questão. E se hoje Jesus pegasse seu celular, abre o Spotify, abriu tudo, abriu suas músicas favoritas, o que ele encontraria? Não tô falando de perfeição, nem de viver sem errar. Tô falando de deixar Deus te ensinar a caminhar. Porque eu também sou falho, também estou aprendendo. Mas quanto mais perto de Cristo, menos eu vou me perdendo. A cruz ainda continua vazia, porque ele ressuscitou. A morte não venceu, porque o rei triunfou. Então por que eu teria vergonha
de viver pra Jesus. Se foi Ele quem me encontrou quando eu estava sem luz, Jesus entraria na sua playlist. Ou você mudaria quando Ele visse. Porque aquilo que toca no seu ouvido também toca o coração. Jesus entraria na sua playlist. Responde essa questão. Jesus entraria. Jesus entraria. Jesus entraria na sua playlist. O problema não esteja na playlist. Talvez o problema esteja no coração. Só Jesus pode mudar isso. Vencedor, trap gospel. Estilo mais musical, mais emocional, com narrativa e refrão viral. Ei, posso te fazer uma pergunta? Sem julgamento, sem religião, sem pressão. Só responde no seu coração. Jesus entraria na sua playlist. Ei. Era quase 2 da manhã, eu sozinho dentro do quarto, luz apagada, fone ligado e a mente em pedaços. Playlist rolando automática, faixa depois de faixa, mas nenhuma delas conseguia curar aquilo que me machucava. Por fora eu tava sorrindo, por dentro tava afundando. Todo mundo achava que eu tava bem, mas ninguém sabia o que eu tava enfrentando. Ansiedade me abraçando, medo me acompanhando, e um vazio tão profundo que nem eu tava entendendo. Aí eu parei o som, olhei pro teto em silêncio e fiz uma oração que mudou meu destino. Falei: Deus, se o Senhor existe mesmo, fala comigo. E naquela noite tudo começou diferente. Porque quando a voz de Deus chega, o barulho perde a força. Quando a presença invade, o vazio vai embora, e aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Jesus entraria na sua playlist, naquilo que você escuta escondido. Jesus entraria na sua playlist, ou ficaria triste com o conteúdo. Porque a música toca no ouvido, mas também toca o coração, e aquilo que alimenta sua mente constrói sua direção. Jesus entraria, Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Depois daquela oração eu comecei a perceber que algumas músicas estavam me afastando sem eu ver. Não era o beat, não era a melodia, era a mensagem que eu repetia todo dia. Palavras viram pensamentos, pensamentos viram escolhas, escolhas viram caminhos, e caminhos viram histórias. Eu cantava sobre orgulho sem perceber o orgulho crescendo. Cantava sobre vingança enquanto a raiva ia aumentando. Cantava sobre vazio e continuava vazio. Cantava sobre escuridão e me sentia mais frio, até entender que aquilo que eu consumo também está consumindo um pedaço de mim por dentro do mundo. Jesus entraria na sua playlist, naquilo que você escuta escondido. Jesus entraria na sua playlist, ou ficaria triste com o conteúdo. Porque a música toca no ouvido, mas também toca o coração, e aquilo que alimenta a sua mente
passando, mas eu gosto dessas músicas. Eu também gostava, a questão nunca foi essa. A questão é, elas te aproximam de Deus ou te afastam. Eu lembro quando comecei a mudar, não foi de uma vez, foi passo por passo, dia após dia, mês após mês. Deus foi limpando a casa, arrumando a bagunça, curando feridas antigas, trazendo esperança. Hoje ainda estou no processo, ainda tenho batalhas, mas agora tenho direção. E isso muda tudo na caminhada, porque quando Cristo assume o volante a estrada muda de sentido. E você descobre que o propósito vale mais que qualquer ruído. Breakdown. Sem fama, sem hype, sem números, sem likes. Se sobrasse só você e Deus, o que continuaria tocando? Jesus entraria na sua playlist, naquilo que você escuta escondido. Jesus entraria na sua playlist, ou ficaria triste com o conteúdo, porque a música toca no ouvido, mas também toca o coração, e aquilo que alimenta sua mente constrói sua direção. Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Talvez hoje você não precise trocar apenas uma música. Talvez precise entregar uma parte do seu coração, porque no final não é sobre a playlist, é sobre quem ocupa o primeiro lugar, não. Aí todo mundo pergunta, Deus olha mesmo pra isso? Mas ninguém pergunta, porque eu tenho medo da resposta. Trio pesado, sem filtro, sem maquiagem, só verdade. Tô vendo uma guerra invisível acontecendo dentro da mente. O mundo chama de liberdade, mas acorrenta muita gente. Tudo é normal hoje em dia, tudo virou entretenimento, mas ninguém percebe o veneno entrando lentamente por dentro. Influência virou profeta, likes viraram altar, e o ego virou meta. Uma geração correndo rápido, sem saber pra onde vai, gritando que encontrou tudo, mas vazia quando ninguém tá. Eu vi meninos perdidos, tentando parecer durões, mas chorando escondidos, com 1000 cicatrizes e prisões. Vi meninas procurando amor em qualquer aprovação, porque ninguém ensinou o valor do próprio coração. E o sistema continua vendendo mais uma mentira bonita, enquanto Jesus continua sendo a única saída legítima. Quem tá moldando sua mente, quem tá falando com você, quem tá guiando seus passos, quando ninguém consegue ver, porque toda voz que você escuta vai influenciar seu caminho, e quem alimenta seu espírito nunca é algo pequenininho. Jesus entraria na sua playlist, ou você fecharia a tela. Jesus entraria na sua playlist, ou mudaria tudo na pressa. Jesus entraria na sua playlist, sem vergonha do que está tocando, porque aquilo que domina seus ouvidos também está te direcionando. Jesus entraria, Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Eu não quero só beats pesados, eu quero mensagem pesada. Não quero só fazer barulho, quero impactar vidas quebradas, porque existe gente ouvindo, pensando em desistir agora, achando que ninguém se importa, enquanto a alma chora.
mas Cristo vê cada lágrima, Cristo vê cada dor, Cristo vê cada batalha, Cristo vê cada clamor. O mundo fala, você é o que conquista. Jesus fala, você é amado. O mundo fala, crede seu valor. Jesus fala, você já foi comprado, comprado na cruz, com sangue derramado. Por isso eu não negocio aquilo que me foi confiado. Podem rir da minha fé, podem tentar desacreditar, mas eu vi Deus agir e ninguém vai me fazer negar. Jesus entraria na sua playlist, ou você fecharia a tela. Jesus entraria na sua playlist, ou mudaria tudo na pressa. Jesus entraria na sua playlist, sem vergonha do que está tocando, porque aquilo que domina seus ouvidos também está te direcionando. Ei, escuta, o inferno não tem medo de quem fala bonito. O inferno tem medo de quem vive o que prega. O inferno não teme fama, não teme dinheiro, não teme influência, mas treme diante de alguém cheio do Espírito Santo. Eu não fui chamado pra agradar, nem pra seguir multidão. Fui chamado pra carregar a mensagem da salvação. Mesmo quando for difícil, mesmo quando houver pressão, mesmo quando a cultura inteira andar na direção contrária, porque a verdade continua a verdade, mesmo quando ninguém aceita. A cruz continua sendo cruz, mesmo quando o mundo rejeita. E Cristo continua rei, mesmo quando tentam apagar. Seu nome continua vivo e sempre vai reinar. Então se hoje Deus está falando, não endureça o coração, porque talvez essa música não seja apenas uma canção. Talvez seja um convite, talvez seja a direção, talvez seja o Espírito Santo tocando sua geração. Jesus entraria na sua playlist, ou você fecharia a tela. Jesus entraria na sua playlist, ou mudaria tudo na pressa. Jesus entraria na sua playlist, sem vergonha do que está tocando, porque aquilo que domina seus ouvidos também está te direcionando. Jesus entraria, Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Quando a música acabar, a pergunta continua. Quando o vídeo terminar, a pergunta continua. Quando você estiver sozinho, a pergunta continua. Jesus entraria na sua playlist. Tem gente que pergunta, mas Deus realmente se importa com o que eu escuto? A pergunta é outra: se Deus se importa com seu coração, como não se importaria com aquilo que entra nele? Bora. Eu vejo a rua correndo sem freio, todo mundo atrás de algo, mas ninguém sabe o paradeiro. Muitos com dinheiro, mas vazios por inteiro, sorrindo nas fotos, chorando no travesseiro. A geração da conexão mais desconectada que existe. 1000 seguidores comentando, mas ninguém quando tá triste. Likes não curam feridas, views não compram paz, e a fama que o mundo vende nunca consegue satisfazer, porque existe um espaço na alma que só Deus consegue preencher. Eu tentei procurar em vários lugares, mas sempre voltava pro mesmo ponto. Quando tudo acabava, Cristo ainda estava pronto. Pronto pra ouvir, pronto pra salvar, pronto pra restaurar, pronto pra abraçar. Enquanto o mundo aponta o dedo, Jesus continua chamando pra perto. E quando a madrugada chega e ninguém mais tá online, quando o silêncio bate forte, quem segura sua mente? Quando as lágrimas descem e a máscara finalmente cai, quem está falando com você, a verdade ou a mentira? Jesus entraria na sua playlist, ou a letra pisaria na cruz. Jesus entraria na sua playlist,
na sua playlist. Não tô falando de religião, nem de viver preso em regras. Tô falando de relacionamento, de quem carrega a sua essência. Porque Cristo não morreu por aparência, não morreu por tradição, morreu pra trazer vida pra quem entrega o coração. E isso muda tudo, muda a forma de pensar, muda a forma de agir, muda a forma de caminhar. E porque quando Deus entra, Ele reorganiza o caos, traz paz pra tempestade e força pros cansados. Eu lembro das noites escuras, sem direção na caminhada, quando parecia impossível ver qualquer saída. Mas Deus acendeu uma luz onde só existia sombra e mostrou que seu amor é maior que qualquer derrota. Jesus entraria na sua playlist, ou a letra pisaria na cruz. Jesus entraria na sua playlist, ou apagaria a sua luz. Jesus entraria na sua playlist, sem precisar mudar de faixa, porque aquilo que você alimenta é aquilo que mais te abraça. Escuta, o diabo não quer apenas destruir você, ele quer ocupar espaço, quer influenciar sua mente, quer normalizar o pecado, quer transformar prisão em diversão. Mas Jesus veio libertar, veio restaurar, veio transformar, e ainda continua fazendo isso hoje. Não importa quantas quedas você teve até aqui, não importa quantas vezes pensou em desistir, porque a graça continua viva, a misericórdia continua real, e o sangue derramado na cruz ainda tem poder sobrenatural. Eu vejo uma geração que Deus está levantando, jovens cheios do Espírito, sem medo de continuar pregando, dentro do trap, dentro do drill, dentro da cultura, sem perder a essência, sem negociar a escritura. Porque o reino avança, mesmo em território improvável, e quando Cristo assume o controle, o impossível se torna provável. Então escolha hoje quem vai ocupar seu coração, porque toda playlist revela quem está na direção. Jesus entraria na sua playlist, ou a letra pisaria na cruz. Jesus entraria na sua playlist, ou apagaria a sua luz. Jesus entraria na sua playlist, sem precisar mudar de faixa, porque aquilo que você alimenta é aquilo que mais te abraça. Jesus entraria, Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Talvez você esteja ouvindo essa música e pensando, preciso mudar algumas coisas. Se foi isso que você sentiu, não ignore, porque Deus ainda fala, e às vezes Ele fala através de uma simples pergunta. Jesus entraria na sua playlist. Tem gente perguntando, mas o que tem de errado na minha playlist? Talvez a pergunta certa seja: o que ela está construindo dentro de você? Drill pesado. Vamos falar.
Todo dia entra informação, pelo fone, pela tela, pela televisão. Palavras viram programação, programação vira direção. E eu percebi uma coisa estranha: muita gente canta o que nem acredita, decora refrão a semana inteira, mas esquece um versículo da Bíblia. Isso me fez pensar: quem está alimentando minha mente? Quem está moldando meus pensamentos? Quem está guiando meu coração pra frente? Porque nem tudo que viraliza edifica, nem tudo que toca no topo fortalece, nem tudo que parece liberdade leva pro lugar que Deus oferece. Eu vi muitos ídolos caindo, fortunas desaparecendo, artistas perdidos por dentro, mesmo com o mundo inteiro vendo. E isso não é ataque, nem falta de respeito, é só lembrar que sem Cristo todo homem continua incompleto. Se Jesus sentasse no banco do carro durante a sua viagem, o que tocaria no som, o que dominaria a mensagem? Se Jesus olhasse seu histórico, sua seleção favorita, será que encontraria alimento ou só distração infinita? Jesus entraria na sua playlist, sem você trocar nenhuma faixa, sem você correr pra esconder o que sabe que não encaixa. Jesus entraria na sua playlist, sem vergonha do que está tocando, porque aquilo que você mais ouve também está te influenciando. Jesus entraria, Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Eu conheço essa geração, ansiedade no coração, likes viraram validação, views viraram obsessão. Todo mundo quer atenção, todo mundo quer posição, mas poucos querem entregar o controle da direção. Eu também lutei contra isso, contra o orgulho disfarçado, contra o desejo de ser visto, contra o ego alimentado. Mas Deus me chamou no secreto quando ninguém estava olhando e mostrou que o verdadeiro reino continua avançando. Não é sobre fama, não é sobre números, não é sobre aparecer diante do público, é sobre obedecer, mesmo sem reconhecimento, porque quem vive por aplausos morre pela opinião do momento. Jesus entraria na sua playlist, sem você trocar nenhuma faixa, sem você correr pra esconder o que sabe que não encaixa. Jesus entraria na sua playlist, sem vergonha do que está tocando, porque aquilo que você mais ouve também está te influenciando. Escuta, o inimigo não precisa destruir sua fé de uma vez. Se ele conseguir distrair você aos poucos, já é suficiente. Um refrão por dia, uma ideia por dia, uma mentira por dia, até que a verdade pareça distante. Mas Jesus continua chamando, continua esperando, continua transformando quem decide ouvir sua voz. O filho pródigo voltou depois de desperdiçar tudo. Pedro negou Jesus, mas encontrou um perdão profundo. Doença teve dúvidas, Paulo perseguiu cristãos. Mesmo assim Deus escreveu histórias de transformação. Então não importa seu passado, não importa sua coleção, não importa o que você ouviu, nem sua situação. O Espírito Santo ainda fala, ainda convence o coração, ainda muda trajetória, ainda traz restauração. Talvez hoje seja o dia de limpar algumas coisas, não por obrigação, nem por religiosidade, mas porque você percebeu que existe algo maior quando Cristo ocupa o centro da sua realidade. Jesus entraria na sua playlist, sem você trocar nenhuma faixa, sem você correr pra esconder o que sabe que não encaixa. Jesus entraria na sua playlist, sem vergonha do que está tocando, porque aquilo que você mais ouve também está te influenciando. Jesus entraria, Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Se uma música te afasta de Deus, vale a pena ouvir?
Se uma música fortalece sua fé, vale a pena guardar, a escolha é sua. Mas lembre-se, o que entra pelos seus ouvidos também entra no seu coração. A pergunta não é se você vai na igreja domingo. A pergunta é: Jesus entraria na sua playlist? Escuta. Acordei cedo, celular na mão, notificação, mensagem, tentação. Mais um vídeo querendo minha atenção, mais um som vendendo ilusão. Falam de dinheiro, fama e poder, mas não falam da alma que vai perecer. Falam de subir sem Deus pra vencer, mas sem Cristo eu não quero crescer. Porque eu já vi castelo virar poeira, já vi sorriso escondendo a sujeira, já vi corrente brilhando por fora e um coração chorando a noite inteira. Eles dizem vive sem limite, mas o vazio continua no convite. Quanto mais corre, mais longe do alvo, quanto mais sobe, mais perto do abismo. E eu não tô julgando ninguém, porque eu já estive também procurando sentido em tudo, mas sem Jesus não encontrei o além, não encontrei paz, não encontrei luz, só encontrei respostas. Quando encontrei Jesus, então me diz quando o beat para, quando a luz apaga, quando ninguém te vê, quem você vai ser? Então me diz. Se ele chegasse agora, sentasse do teu lado e apertasse o play, o que ele ia ouvir? Jesus entraria na sua playlist, ou você esconderia o que existe? O som que toca revela quem insiste em viver pra Deus ou viver por status. Jesus entraria na sua playlist, ou você mudaria tudo num clique? Porque a verdade não pode ser triste. Cristo quer ser o centro do que você escuta. Jesus entraria, Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Não é sobre o estilo, não é sobre o grave, não é sobre o drill, nem sobre a nave, é sobre a mensagem que entra na mente, vira a direção pra quem segue em frente. Porque toda música planta semente, toda palavra trabalha na gente, toda frequência mexe com a alma, mesmo quando parece inocente. Eu não tô falando de perfeição, eu tô falando de transformação, porque eu também tô no processo, buscando mais santificação. Caí algumas vezes, levantei pela graça, o mundo me chamou, mas Jesus me abraça. Quando eu me afasto, ele me alcança, quando falta força, ele é a esperança. Então não vem dizer que Deus não entende, porque Cristo conhece tudo que a gente sente. Foi tentado também, mas permaneceu firme pra mostrar que é possível vencer o que nos persegue. É sobre o que nos persegue. Jesus entraria na sua playlist, ou você esconderia o que existe? O som que toca revela quem insiste em viver pra Deus ou viver por status. Jesus entraria na sua playlist, ou você mudaria tudo num clique? Porque a verdade não pode ser triste. Cristo quer ser o centro do que você escuta. Eu sei, tem músicas que marcaram sua história, tem refrões guardados na memória, mas existe uma pergunta maior: quem está recebendo a glória? É Cristo ou é o ego? É Cristo ou o desejo? É Cristo ou orgulho? Quem está sentado nesse trono? Porque só existe um rei, só existe um Senhor, só existe um caminho que venceu a dor, e o nome dele é Jesus. Quando Pedro afundou, Jesus estendeu a mão. Quando Davi chorou, Deus trouxe restauração. Quando Paulo sofreu, permaneceu na missão. Então por que eu trocaria a verdade pela ilusão? Não vou vender minha fé por alguns números, não vou trocar minha cruz por aplausos públicos. Porque o céu vale mais que qualquer tendência, e a presença de Deus vale mais que a
que toca revela quem insiste em viver pra Deus ou viver por status. Jesus entraria na sua playlist, ou você mudaria tudo num clique, porque a verdade não pode ser triste. Cristo quer ser o centro do que você escuta. Jesus entraria, Jesus entraria, Jesus entraria na sua playlist. Antes de trocar de música, pensa nisso. Talvez a pergunta não seja: Jesus entraria na sua playlist. Talvez a pergunta seja: você deixaria Jesus mudar ela?